Olá, vocês estão me ouvindo? Oi, mãe, a senhora está me ouvindo? Ah, que bom. Boa noite, gente. Deixa eu puxar aqui a imagem, tá? Só para eu ficar com a minha cola de frente aqui. Tá um pouco. Então tá bom, gente. São 8 horas. A gente vai começar mais uma live aqui da Congregação Espírita João Evangelista. Meu nome é Hugo, para quem não me conhece. Eu sou um dos participantes da reunião de estudos da segunda-feira, junto com outros amigos aí que devem estar aí assistindo. Estou um pouco nervoso de estar aqui falando para vocês assim, dessa maneira. E eu que gosto bastante de conversar, de bater papo. Mas a gente vai começar aí com a nossa oração de sempre, tá? Mestre querido, obrigado, Senhor, pela oportunidade que nos dá de representar a casa de João Evangelista nesse momento, com algumas palavras, junto com os meus companheiros de vida, que possamos, mestre, aprender um pouquinho mais, trocar o que for possível e envolver, mestre, aqueles que precisam da tua ajuda, do teu auxílio, de tudo que você pode nos dar nesse dia. Que assim seja e graças a Deus. Então, gente, vamos começar, né? Primeiro de tudo, eu acho que seria muito legal a gente começar lembrando que domingo é Dia das Mães, né? E o quanto essa figura é importante para a gente, né? Pelo menos para mim é uma figura muito importante. E antes de tudo, eu queria agradecer a Deus pela oportunidade de ter vindo filho da minha mãe e dizer o quanto eu a amo nesse momento é muito emocionante. E eu fico muito feliz de estar falando nisso, porque quando a gente pensa em atitude que se renova, em atitude renovadora, a gente tem sempre que lembrar que quando a gente é pequeno, a gente começa a receber muitas informações, principalmente da nossa mãe, principalmente da nossa família, principalmente das coisas que a gente pode ou não fazer, né? E quem nunca reparou que a primeira coisa que um bebê ele aprende é sacudir a cabeça dizendo que não, porque a gente repete isso para ele tantas vezes, que ele acaba aprendendo. E é um aprendizado muito, é uma descoberta mesmo esse aprendizado, né? Então a gente fica reflete nisso, a gente refletir um pouquinho nisso. Como que a gente é encorajado ou desencorajado? Como que a gente recebe esse não? Como que a gente recebe essa informação de que a gente não pode fazer alguma coisa? Será que a gente recebe isso bem? Será que a gente não recebe isso bem? Porque a gente aprendeu lá quando a gente era pequenininho o quanto a gente pode ou não fazer alguma coisa. Então, é na família, onde que eu quero chegar? Eu quero chegar no seguinte: na família começa o nosso processo de descoberta
e de educação. É onde esse novo ciclo do espírito ele começa a se desenvolver. O espírito que tem uma infância, que tem uma adolescência, aonde as novas descobertas, as novas tendências começam a surgir. As novas tendências e as tendências mais antigas. As tendências que o espírito traz quando ele nasce. Quando ele nasce, não, perdão. Quando ele que o espírito traz de outras encarnações. Então, aonde que eu quero chegar? O nosso processo de educação, ele é um processo muito único. Por exemplo, lá em casa nós somos 3 filhos, mas apesar da gente ter o mesmo pai e a mesma mãe, e eles sempre vão dizer para a gente que a gente foi sempre educado da mesma maneira, mas cada um entendeu e recebeu aquela informação e processou de uma maneira totalmente diferente. Por isso nós somos 3 pessoas muito diferentes. 3 pessoas que têm os mesmos pais, que foram criados da mesma maneira, foram criados praticamente na mesma casa, foram criados com as mesmas oportunidades, mas cada um entendeu aquela formação de uma maneira diferente. Por quê? Porque cada um é um espírito diferente. E se cada um é um espírito diferente, vai fazer escolhas diferentes. Vai ter processos diferentes de aprendizado. Então, aonde que eu quero chegar com isso? Deixa eu só. Aonde que eu quero chegar com isso, gente? Esse processo de educação, ele faz com que a gente desperte algumas das nossas tendências. E esse despertar acaba levando a gente a ter muito, muitas oportunidades. Não, oportunidade não é bem a palavra, mas assim, muitas ações na nossa vida, as quais algumas a gente se arrepende, outras a gente não se arrepende, algumas são atitudes que, quando levadas ao pé da letra, elas podem parecer uma atitude errada, ou a gente pode ter aprendido uma informação de uma maneira errada. É muito engraçado, né? Porque quando a gente é criado, né? Quando a gente é educado, às vezes os nossos pais, e todo mundo já ouviu isso, que você tem que ser firme com seu filho, você tem que dar para ele a melhor educação, porque o mundo é cruel. E é muito estranha essa expressão, né? Um mundo cruel. Para mim, ela não faz muito sentido, porque crueldade, maldade, é uma coisa que ninguém está pregando. Ninguém chegou e falou assim: olha, esse mundo tem que ser mal. Ao contrário, a gente prega sempre o amor, a compreensão. Então, por que o mundo tem que ser mal? Por que eu tenho que transformar o mundo num mundo mal? Senão, eu estou fazendo uma coisa que eu estou dando uma informação para ele que vai ser um ciclo. A gente dá uma informação na educação quando dizendo que o mundo vai ser cruel e acaba gerando um ciclo que é instigante. Porque como que eu digo que o mundo é cruel para o meu filho, mostro para ele que o mundo é cruel, mas ao mesmo tempo eu digo para ele que ele tem que amar as pessoas, ele tem que amar o próximo. É uma informação bem interessante, né? Então a gente começa a ver que as informações que a gente recebe na nossa infância, elas fazem muita diferença para a gente agora. Elas fazem muita diferença na criação, ela faz muita diferença nessas tendências que começam a surgir. Porque nós somos espíritos que têm bagagem, que têm muitas informações, que às vezes uma palavra basta para que aquele espírito ele tenha, ele lembre ou ele acesse uma informação que está lá no fundo, que é uma informação que ele não precisava acessar agora, mas faz parte desse processo de aprendizado
a gente acessar essas informações e saber lidar com elas, né? Saber lidar com esses sentimentos. Principalmente quando a gente está num mundo de troca. A gente está num mundo onde a gente troca muitas informações, a gente troca muita coisa. Então a gente precisa entender que essa troca, ela precisa hoje de uma coisa chamada empatia. E de uma empatia um pouquinho diferente dessa conotação que está se dando hoje. Porque a empatia que está se dando hoje é dizer assim: olha, eu tenho que entender o que o outro está falando, eu tenho que me compadecer do que o outro está falando, eu tenho que saber que o outro fala é uma informação importante. Eu acho que a gente precisa de uma empatia um pouco mais parecida com a empatia de Jesus. Porque a gente precisa tentar não julgar essa informação. Tentar não julgar essa informação que o outro está te dando. Para senão a gente começa a confundir essa empatia com orgulho. E não é o orgulho do outro, não, é o nosso. É o nosso orgulho que faz com que a gente não enxergue no outro uma possibilidade, algo que a gente possa construir junto. E para isso, eu queria voltar um pouquinho nas histórias do Cristo, para que a gente entenda como que é essa empatia, né? E que história que eu queria voltar? Eu queria voltar na história do jovem rico que vai até o Senhor e fala: Mestre, o que eu faço para te seguir? O que eu faço para ter o reino dos céus? Ele diz: vai, dá tudo que tens e me segue. O jovem então fala: mas eu tenho uma corrida de bigas. Depois que acontecer essa corrida, eu te sigo, eu vou contigo. E o Cristo entende que aquele é o momento daquele jovem. Durante a corrida, ele acaba desencarnando. E é um processo muito dele. E o Cristo entende que é aquele processo. O Cristo sabe qual é aquele processo. Ele tem fé naquela pessoa. Ele não escolheu aquela pessoa por ela ser A, B ou C, por ela ser melhor, pior, por ela ser de uma determinada religião ou de outra, por ela ser de uma determinada cor ou de outra. O Cristo não observa a gente pela carne. Ele não observa a gente pelo julgamento. Ele não te julga melhor ou pior. Ele apenas faz com que a gente reflita algumas coisas. Ele apenas faz com que a gente entre realmente nesse processo de educação de forma que a gente se transforme. Isso é muito importante. Por quê? Porque esse é um processo que ele não termina. Esse processo de educação, ele não termina. Ele é um processo que ele só avança. E é muito engraçado, né? Porque a gente acha que a educação a gente tem que dar para os nossos filhos lá quando eles são pequenos. E enquanto é um processo tão contínuo que a gente aprende a cada momento da nossa vida. A gente aprende a cada momento da nossa vida que esse processo de educação, ele não tem fim. Aí as pessoas um pouco mais velhas vão acabar falando assim: poxa, mas eu já tenho uma certa idade, eu não vou aprender. Quem disse que você vai aprender ou que não vai aprender? Quem disse que o que a gente aprende tem que ser algo que está escrito nos livros?
Quem disse que o que a gente aprende é um aprendizado já, uma receita de bolo, onde você segue, se você seguir, você vai ser uma pessoa boa. Se você não seguir, você não vai ser uma pessoa boa. Então, a gente tem esse processo. Além disso, se a gente for acrescentar um pouco mais do conhecimento espírita dentro desse processo de educação, quem aprende é o espírito. E o espírito não depende do corpo para aprender. O corpo é um instrumento aonde a gente vai se utilizar, lógico, da visão, da audição, para a gente poder ler, entender, do raciocínio. A gente usa isso tudo. A gente usa esses sentidos. Só que a gente usa esses sentidos, mas a gente precisa entender que a gente tem outros, que o espírito não está limitado por esse corpo, que a gente consegue sentir, que a gente consegue se comunicar, que a gente consegue externar o que a gente sente. Isso também é um processo de educação. Isso também é um processo que a gente vai acabar fazendo. Isso é um processo também que a gente vai chegar e vai aprender como que a gente consegue, né, dentro desse processo único, desse processo que é único porque ele vai de cada um, a gente vai aprender. Existem pessoas que gostam, que aprendem mais assistindo um vídeo. Existem pessoas que aprendem mais lendo. Existem pessoas que aprendem mais trocando. Então, isso é um processo que a gente vai aprendendo e que não depende da nossa idade. Por que a gente está falando de educação? Por que a gente está falando de processo? Porque se renovar é um processo. Se renovar é um processo de educação. Se renovar é simplesmente a gente tornar novo algo que a gente tem de velho. E aonde que o espiritismo entra nisso? O espiritismo, ele tem uma proposta muito legal que não é uma proposta da gente sair vendo espírito, que não é uma proposta da gente sair se comunicando, ouvindo coisas. Não. O espiritismo tem uma proposta muito clara de renovação. Ele tem uma proposta de reforma íntima. Então, quando a gente pensa em espiritismo, quando eu penso em espiritismo, eu não penso em espírito. Não aquele espírito que está aparecendo para os outros, não para as reuniões mediúnicas. Eu penso em reforma íntima. Eu penso em reformar aquela pessoa que eu tenho controle, que sou eu. Quando a gente chega e começa a conversar sobre espiritismo lá na nossa reunião de segunda-feira, a gente tem conversas muito legais, porque a gente não está preso simplesmente às informações dentro de um livro. Se a gente se fechar dentro das informações dentro de um livro, vão ser palavras muito bonitas numa estante. E o espiritismo é uma coisa que está em movimento. É uma coisa que a gente consegue se movimentar e consegue movimentar ele de uma maneira com que a gente consiga melhorar as nossas atitudes. E não é uma atitude, não precisa ser uma atitude assim, nossa, agora vou sair depois dessa live e nós vamos distribuir quentinhas, e nós vamos distribuir abraços, e nós vamos distribuir seja lá o que for. Não é esse o processo de renovação que o Cristo quer.
O Cristo não quer que você pegue a informação dele e transforme numa ação sem sentimento. O Cristo está pedindo que a gente tenha uma informação diferente, que a gente tenha uma informação para o outro de uma forma diferente. Sabe aquela empatia que a gente estava dizendo no início? Então, a gente está querendo com que essa empatia ela se torne uma coisa natural. Ela se torne algo sem julgamento, ela se torne algo de uma maneira que você fale assim: poxa, eu quero ajudar uma pessoa. Não porque você sabe que é o certo, mas porque você entendeu que quando você ajuda uma pessoa, você transforma e dá uma outra oportunidade para ela. E dá uma oportunidade para você melhorar alguma coisa. Porque a gente não pode deixar de não notar que nós somos egoístas, que nós somos orgulhosos, mas que nós combatemos diariamente esses sentimentos. E é muito importante que a gente combata esses sentimentos, faça com que eles se renovem de uma maneira em que a gente diminua eles paulatinamente, porque nós não vamos deixar de ser egoístas, nós não vamos deixar de ser orgulhosos, nós não vamos deixar de, às vezes, sentir esse sentimento que é a raiva, esse sentimento que é o ódio, a gente não vai deixar de sentir isso. Só que a gente precisa de um processo de educação para entender que esses sentimentos que a gente tem são sentimentos que podem ser transformados. Como que eles podem ser transformados? Às vezes a gente transforma esses sentimentos simplesmente com palavras, com histórias de outras pessoas, com exemplos de outras pessoas. E isso é muito importante. Vocês não têm ideia de como a gente aprende com o exemplo de outras pessoas. Eu gosto muito de citar uma pessoa quando eu estou falando disso, que é um companheiro que nem sei se está vendo isso aqui agora ou não, mas vou mandar um beijão para ele, que é o Valentim, que ele sempre tem histórias do trabalho, da vida dele, que aconteceram com ele, e isso enriquece a gente de uma maneira que às vezes a gente não. A outra pessoa não tem noção do que ela consegue provocar. Né? E isso é uma coisa que a gente precisa é, começar a sentir como que a gente impacta a vida das pessoas, como que a gente transforma a vida das pessoas. Às vezes, basta que você sorria, basta que você olhe para as pessoas de cabeça erguida, faça com que as pessoas se sintam bem com o olhar. E isso é muito legal, isso é muito transformador, isso é muito renovador. A atitude, a gente não precisa ter uma atitude mega, giga, power. Não. A gente pode ter atitudes pequenininhas, atitudes dentro de casa, às vezes atitude de lavar a louça, às vezes atitude de varrer o chão, às vezes atitude de, poxa, ninguém varreu, ninguém lavou a louça. Tudo bem, tá bom, tudo bem. Eu faço, ou depois eu faço, ou alguém vai fazer daqui a pouco. Porque esse processo de educação, ele tem muito disso, da gente entender como é que a gente deixa de julgar um pouco o outro, deixa o outro também um pouco à vontade para ele ser ele mesmo. Porque se a gente não deixar um pouco o outro para ele ser à vontade, a gente está, ao invés de amando, cuidando, a gente só está enclausurando aquela pessoa. E isso não vai ser hoje nem amanhã que será uma atitude boa.
será com certeza uma atitude. Mas ela vai ter um, ela vai ter uma réplica que às vezes não é agradável, né? E para a gente continuar essa live, na verdade, eu queria citar uma frase do Paulo que eu gosto muito, né? Do Paulo de Tarso, que é: o bem que eu quero, eu não faço, mas o mal que eu não quero, esse sim eu faço. É interessante, né? Como é que Paulo consegue resumir isso? Como é que Paulo consegue resumir o nosso processo de educação numa frase tão simples? Porque todo mundo quer o bem, mas às vezes a gente não consegue fazer esse bem. Só que a gente precisa entender uma coisa: a gente é responsável pelas nossas atitudes, mas a gente não precisa carregar essa culpa de que cada atitude errada, ela nunca mais pode ser, que essas atitudes erradas elas vão poder ser reparadas um dia. Às vezes a gente acha que esse dia não vai chegar nunca, ou vai chegar só na próxima vida, ou eu tenho que reparar aquela coisa com aquela pessoa especificamente. Não. O espiritismo, ele faz com que a gente reflita no sentido de que o que a gente precisa reparar, a gente precisa reparar com a gente. A responsabilidade que a gente tem com a atitude, primeiro é conosco. Porque ser uma pessoa boa nunca vai ser fácil. Ser uma pessoa que tem as melhores atitudes nunca vai ser fácil. Ser uma pessoa que nunca vai fazer o mal não vai ser fácil. Mesmo a gente querendo fazer o bem, mesmo a gente cheia de boas intenções, a gente tentar fazer o bem de uma maneira que a gente acaba agredindo uma pessoa. Uma maneira que a gente acaba fazendo com que essa pessoa ela se sinta mal. Então, quando a gente fizer o bem, mesmo naquele momento a gente não consiga parar para refletir, a gente depois para e reflete. Reflete essa atitude. Ela é uma atitude positiva como um todo? Ela é uma atitude em que eu trato a pessoa de igual para igual? Ela é uma atitude que eu deixo de ser orgulhoso? Ela é uma atitude que eu consigo fazer com que a outra pessoa também se sinta bem? E se sentir bem não é simplesmente dar alimento para alguém, não. Se sentir bem não é só tirar R$ 2 do bolso e entregar e sair de lá rindo e dizer que fez a sua parte. Porque esse processo de educação, ele tem muito a ver com caridade. Ele tem muito a ver com a caridade que a gente presta um com os outros, conosco. Ele tem muito a ver com o que a gente entende como praticar o bem, como ter uma atitude renovadora. Então, essas reflexões o Espiritismo ele nos traz. Como que ele nos traz essas reflexões? Ele nos, através do seu estudo, através do estudo da codificação, ele acaba trazendo informações para a gente que nos fazem refletir. Em nenhum livro espírita vai estar escrito: faça isso, faça aquilo, não deixe de fazer isso, deixe de fazer aquilo. Não. O Espiritismo ele nos mostra consequências de alguns dos nossos atos. E outros atos, ele não mostra as consequências diretas, mas ele faz com que a gente reflita, com que a gente entenda que aquele objetivo não é simplesmente
fazer igual ao livro, ou fazer igual ao que o Cristo fez, ou fazer igual ao que os grandes espíritos fizeram. O Espiritismo não tem nenhuma pretensão de que a gente se transforme em Francisco de Assis, em João Evangelista, em Paulo. Não. Ele tem essa característica de nos fazer refletir e nos fazer mudar as nossas atitudes. A gente se renovar com essas atitudes. Porque a gente não renova simplesmente uma atitude dizendo assim: olha, agora eu não faço mais isso. Não. A gente renova essa atitude entendendo toda a sentimentalidade que há por trás de uma atitude. Porque não basta você dizer assim: olha, será que eu posso fazer isso agora? Será que eu não posso? Será que eu vou fazer isso? Pensar isso é muito difícil. Às vezes esse é um processo que ele é muito difícil. Por isso que ele é um processo de educação. Quando a gente aprende realmente, quando a gente traz isso como uma parte do nosso ser, isso passa a ser automático. Essa coisa da gente se caracterizar pelas nossas atitudes passa a ser automático. E isso e essa automatização faz com que a gente comece a refletir sobre como nós somos privilegiados. Por que que nós somos privilegiados? Porque nós temos a possibilidade e a liberdade de refletir cada um no seu processo. E eu queria citar uma frase aqui bem bacana de um amigo que carinhosamente a gente chama de tio Luiz, porque ele é bem mais velho e ele viu muita gente pequeno lá na Comerge. Ele tem uma frase que ele fala mais ou menos assim: se você se sente privilegiado, então por que que você não faz parte da solução? Ela é uma frase bem forte, apesar de bem pequenininha. Por quê? Porque ela faz com que a gente reflita o quanto nós somos privilegiados, o quanto nós podemos nos renovar cada dia e fazer parte da solução de muitos problemas. E essa frase ela vem bem a calhar quando a gente começa a pensar no que a gente vive hoje, nesse processo que nós vivemos hoje, aonde a gente precisa pensar no outro enquanto a gente está no nosso dia a dia, quando a gente sai na rua, quando a gente faz alguma coisa, quando a gente pega um elevador, quando a gente, antes de chegar em casa, você passar álcool nas mãos, quando a gente está na rua e vê uma pessoa que precisa, às vezes, apenas de um carinho. E um carinho que pode ser um oi, tudo bem? Você precisa de alguma coisa? Quantas vezes a gente tem oportunidades que, que elas estão na nossa vida para fazer a gente refletir? Quantas vezes a gente tem oportunidades da gente da gente é, conseguir, né, mudar realmente a vida de uma pessoa, né? É muito bacana quando a gente realmente tem essa oportunidade. E eu queria contar mais ou menos uma historinha que aconteceu comigo, para a gente já começar a terminar aqui as nossas considerações, né? É, eu, há muitos anos atrás, estava na minha época de faculdade e tudo, e eu conheci uma menina e queria muito estar com ela e tudo. E era, acho que, sei lá, final do ano, então as pessoas estavam com malas para viajar e tudo. E a gente desceu para ficar na porta da faculdade para esperar a mãe dela. E a gente viu uma pessoa passando, uma pessoa
mal vestida e tudo, passou de um lado, depois passou do outro, passou olhando para a gente, e é nosso reflexo qual que é? Quando uma pessoa passa olhando para você, você julga ela, né? Então, se você julga ela, você fala assim, bom, ou quer me pedir dinheiro, ou quer alguma coisa, né? Ou quer me roubar. Isso a gente com certeza passou pela minha cabeça isso. E aí, é, quando a gente conversando com a menina, a gente começou a notar essa presença e foi automático, assim, quando os dois se olharam e falaram assim, bom, vamos voltar para a faculdade porque não vai ficar na rua aqui com essa pessoa olhando para a gente. Eis que essa pessoa aborda a gente e fala assim, poxa, queria conversar com vocês, eu tô aqui, eu acabei de sair de um câncer, na época eu tinha um cabelo grande, maior do que está agora, e o rapaz pegou, tirou uma foto de dentro de uma bolsa e mostrou o cabelo dele grande, e sinceramente o meu pensamento era, eu não vou ficar com essa menina, eu não tenho R$ 10 no bolso para dar para esse cara, e isso vai ser, o cara vai ficar falando aqui, e isso está me incomodando. Então, na verdade, só que de repente esse cara para de falar e fala assim: poxa, sabe o que que é? É que eu passei por aqui e senti uma coisa tão boa de vocês, eu queria só dar um abraço em vocês. E aquilo matou a gente de uma maneira que a gente não sabia o que fazer a não ser abraçar aquela pessoa. E aquela pessoa não tem nome, porque eu não consegui perguntar o nome dessa pessoa, mas essa pessoa me impactou muito mais do que a certeza que eu tenho de que eu impactei ela. Então, é muito importante a gente buscar essas oportunidades, porque na proposta do Cristo, nessa proposta de renovação, ela tem muita ação. E uma ação, ela requer interação. E uma interação, ela tem todo um sentimento envolvido. E se tem sentimento, a gente tem conexões de um mundo. É muito legal quando a gente tem essas oportunidades, né? E essas oportunidades, ela, 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 essa oportunidade, pelo menos, ela me disse uma coisa assim, que as coisas que a gente pode controlar, a gente precisa tentar melhorar sempre. Tudo que eu controlo, tudo que eu faço, tudo que eu posso melhorar, a gente a gente tenta melhorar. A gente vai se esforçar para melhorar. As que a gente não controla, a gente agradece, porque a gente sabe que existe toda uma espiritualidade ali por trás. Existem todos os anjos ali que nos ajudam, né? Mas às vezes a gente não encontra esses anjos. A gente não encontra essas pessoas tão boas que podem nos ajudar. Mas se a gente não encontra essas pessoas, seja você essa pessoa. Seja você essa pessoa boa. E para finalizar, tem uma musiquinha espírita que é muito bacana, que agora eu não me recordo o nome, mas ela tem uma frase assim, que a gente só tem o amor que a gente tem para dar. E é com essa frase que eu queria encerrar essa pequena reflexão aqui de 40 minutos sobre renovar atitudes, sobre se renovar.
sobre algo que a gente pode melhorar. Então, é isso, gente. Assim, são 40 minutos aqui, bem legais. Obrigado pela oportunidade de vocês estarem aí me ouvindo. Obrigado pela oportunidade que vocês têm aí de estar aqui comigo, né? Mesmo que longe, a gente está aqui se sentindo perto, se sentindo acolhido. É. Minha mãe agora deve estar dizendo que esse menino não fez a barba. Mãe, não vou fazer a barba, tá? Por um tempo, depois eu faço. Mas quero dizer que é muito legal estar aqui. É muito importante para a gente ter esse espaço, mesmo sendo na internet, esse espaço de convivência do espiritismo, onde a gente possa trocar informações. Não estou pedindo para ninguém concordar ou discordar de tudo que eu falo, mas peço apenas que vocês reflitam sempre algumas palavras, reflitam sempre tudo que a gente pode para que a gente cresça, tá? Queria dizer que na próxima semana, na próxima sexta-feira, a gente vai ter essa live novamente. Vai ser provavelmente o nosso amigo Humberto, que é um cara aí fora de série aí, um mega professor aí. E muito obrigado pela presença de todos, muito obrigado pela paciência que vocês têm aí. A gente sabe que eu não sou educador, não sou orador, eu estou aqui para aprender junto com vocês. E esse aprendizado ele é muito enriquecido quando a gente troca. Mas, e fazendo um pouquinho dessa propaganda, aqui dessa troca, assim que a gente voltar dessa pandemia, a casa de João Evangelista vai estar aberta. Deus queira que logo, com certeza. E todas as segundas-feiras a gente tem a nossa reunião de 19h30 às 21h, que é uma reunião muito bacana, que a gente provavelmente vai começar também a fazer esses estudos, pequenos estudos, via Zoom, via algum aplicativo. Isso vai fazer com que a gente consiga aí estar um pouquinho perto nessa pandemia e que a gente siga trocando as informações, tá? Bom, gente, é isso. Vou fazer a nossa prece para encerrar, né? Queria dizer a todos que foi muito legal. Queria dar um beijo especial aí para minha mãe, para o meu pai, para os meus dois irmãos aí, meus cunhados, para minha esposa, que está me assistindo ali do sofá e está sorrindo agora. E então é isso, gente. Mestre querido, obrigado, Senhor, pela oportunidade de poder compartilhar alguns dos meus pensamentos. Que o Senhor possa, Mestre, abençoar aqueles que podem estar precisando de Ti nesse momento. Abençoar aqueles que precisam, Mestre, do Teu auxílio. Abençoar aqueles que estão nos hospitais, aqueles que estão cuidando e aqueles que estão sendo cuidados. Que possamos, Mestre, ter a certeza que aqueles que partam, que aqueles que estão partindo, estão sendo bem recebidos no plano espiritual. Sabemos, Mestre, que a todo momento o Pai está conosco, sabe o melhor para nós, sabe o nosso momento, sabe tudo o que precisamos. Que o Senhor possa abençoar aqueles que nesse momento estão em dificuldades, seja financeira, seja em dificuldades familiares, seja em dificuldades, Mestre, em que a gente consiga doar um pouquinho de energia para eles. Um pouquinho, Mestre, desse carinho em forma de prece.
Que assim seja, e graças a Deus. É isso, gente. Boa noite e até a próxima, viu?